Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Espero que estejam me ouvindo bem. Se não estiverem ouvindo, pode comentar aqui no chat, tá? Que nós vamos ajeitando aqui. E vamos dar início à nossa primeira aula do Destravando a Avaliação Psicopedagógica, além do método. Antes de começar de tudo, eu vou me apresentar, vou falar um pouco sobre mim, sobre essa trajetória e o que me levou a abrir esse método, a começar esse investimento aí para auxiliar outros psicopedagogos nesse processo de avaliação psicopedagógica que é tão importante, tá? Então, primeiramente, eu sou a psicopedagoga Amanda, me formei já há alguns anos. A minha primeira formação é em pedagogia, depois eu fiz a psicopedagogia, tá? Então, eu trabalho com a educação há mais de 8 anos aí, e durante esse processo aí, né, de avaliações psicopedagógicas, principalmente no início ali da profissão, eu tive muitos bloqueios em relação às avaliações. Eu perdi muitos clientes por não saber fazer avaliação ou por medo, por ter essa insegurança que muitas vezes nós temos, né? E quando vamos aceitar ali, a pessoa chega para você, o seu cliente chega ali pedindo para fazer uma avaliação e por conta de insegurança a gente acaba dispensando a pessoa, né? Eu já passei muito por isso, já fiz isso também. E em outros momentos já fiz avaliações erradas, procedimentos errados também, e que me trouxeram prejuízos de certa forma, né? Mas com os nossos erros também vêm os aprendizados, né? Então, de tudo não é ruim, né? Mas foi a partir daí que veio essa motivação, né? Essa vontade de ensinar outros profissionais a não passarem por esses processos ruins que eu tive que passar, por não ter um mentor, por não ter um auxílio, né? Por conta dessa insegurança que a maioria de nós, quando terminamos a pós-graduação, temos. Porque quando a gente termina, parece que não terminou nada, parece que estamos começando tudo de novo, né? Então, foi por isso que eu resolvi fazer esse método, né? Esse curso aí que é Destravando Além do Método, tá? Então, assim, por que além do método? Né? É claro que nós usamos todas as metodologias, né? Podemos usar metodologias diferentes e tudo mais, porém, eu sempre falo além do método, porque muitas vezes, né, de acordo com os cursos de pós-graduação, cursos de faculdade, ou até alguns mentores que nós temos durante o processo aí, eles pedem para que você se porte de uma forma, para que você dirija a sua avaliação de um jeito, e aí você acaba ficando engessado naquilo, naquela metodologia, né? Vamos usar aí alguns exemplos. Por exemplo, nós temos ali o Piaget, o Vygotsky, o Vallon, que são alguns teóricos ali da pedagogia, que têm as suas metodologias, os seus estudos comprovados, certo? Porém, não necessariamente nós precisamos seguir esse padrão de um só, né? Uma metodologia só, uma vertente só. Então, por que eu falo além do método? Porque nós precisamos achar as metodologias, as formas e técnicas que melhor se encaixam no seu trabalho, na sua forma de trabalhar. Um exemplo que eu sempre falo é que, assim, muitos profissionais, inclusive na pós que eu fiz, alguns professores sempre falavam, olha, faça a EOCA ou faça a caixa lúdica depois, faça em momentos separados. Para mim, né, eu, psicopedagoga Amanda, eu faço os dois juntos. Por quê? Porque foi o que eu achei melhor para a minha forma de trabalhar. Eu consigo avaliar muito melhor, eu consigo trabalhar muito bem a questão dessa entrevista operacional centrada na aprendizagem. Diferente do que eu aprendi lá na faculdade, lá na pós, que falava, olha, faça a IOCA numa sessão, faça a caixa lúdica em outra sessão. Então, assim, quando eu falo além do método, não é desprezar os métodos de outras pessoas que já foram comprovados, que nós já usamos há muitos anos, né, constantemente, mas sim adaptar essas metodologias para a sua forma de trabalho, para como você trabalha, porque a forma como você trabalha é a forma que vai dar certo,
tanto para você quanto para o seu aprendiz, ok? Então, é só uma explicação aí, porque eu vejo que tem muitas questões que as pessoas têm dúvida, né? Nossa, por que além do método, você não usa metodologia, você usa metodologia? Sim, eu uso diversas metodologias, porém, são metodologias que se encaixam na minha forma de trabalho. E é isso que eu passo para as minhas mentorandas, para que elas também peguem essas formas e encaixem na forma delas de trabalhar. Porque a forma que eu trabalho pode não ser a forma que você vai se desenvolver melhor. Então, você precisa ter o seu formato, o seu jeito de trabalhar, certo? Essa questão da insegurança, muitas vezes na avaliação psicopedagógica, ela vem porque nós não temos uma estrutura de como começar ali e nem de como terminar, principalmente quando chega o processo ali de fazer a devolutiva com a família, de escrever relatórios, e isso realmente gera uma insegurança muito grande nas pessoas, né? Eu falo porque eu já vivenciei muito isso, até enquanto professores nós precisamos escrever ali relatórios e pareceres e tudo mais, e ainda mais quando se trata de algo que você vai precisar enviar para o médico, ou enviar para um psicólogo, ou até para outras escolas. Então, gera essa insegurança. Mas o que fazer, então, para tirar essa insegurança, eliminar de vez com essa insegurança e destravar esse processo? Nós precisamos, primeiramente, sistematizar, tá? Então, o que seria esse sistematizar? Nós temos alguns processos, alguns caminhos que nós podemos fazer para que isso se torne mais fácil de entender para nós, certo? Então, o primeiro passo é nós termos esse momento aí de cativar a família. Então, são as primeiras 3 sessões ali que nós vamos ter, que são cruciais para que a nossa avaliação deslanche bem certinho, que dê tudo certo, que corra tudo bem, ok? Então, essas 3 primeiras sessões, elas são cruciais para que você consiga estabelecer uma boa relação com a família, tá? Por que estabelecer uma boa relação? Porque nesse momento, esse primeiro momento que a família ela vai procurar você, enquanto psicopedagoga, essa família está desesperada, ela está preocupada. É raro acontecer de alguém chegar e falar: olha, eu quero fazer uma avaliação psicopedagógica só para saber se eu estou bem. Isso não acontece. Geralmente acontece por quê? Porque a escola fez um encaminhamento, porque a família percebeu que essa criança está com uma dificuldade de aprendizagem, por algo desse tipo. Então, a família ela chega para você já cansada, chega preocupada, estressada, nervosa. Então, assim, tá todo nesse momento ali tá estressante para a família. Então, esse primeiro momento que você vai estabelecer essa relação, essa conexão com a família, vai dizer muito se o seu processo de avaliação vai caminhar bem. A forma como você vai receber esses familiares e essa criança ou esse adolescente, tá? Até mesmo adultos, tá? A avaliação psicopedagógica, ela não se restringe somente a crianças ou adolescentes. Nós também fazemos avaliação com adultos, tá? E da mesma forma, estabelecer uma boa relação com essa pessoa para que ela se sinta confortável, para que você consiga de fato avaliar e ajudar essa pessoa, tá? Mas por que eu falo dessa importância desse primeiro momento, né? Como o ditado diz, a primeira impressão é a que fica. Então, quando a pessoa chega para você e ela não consegue ter essa abertura, não consegue se soltar, não consegue se sentir à vontade, dificilmente essa avaliação ela vai sair só do processo de avaliação, né? Isso quando, às vezes, esse processo é interrompido no meio, a pessoa chega a não terminar a avaliação com você, tá? Então, é muito importante estabelecer essa conexão de imediato, receber muito bem essa família, e isso começa desde o processo que você vai atender ali, seja pelo WhatsApp, seja no telefone, seja pessoalmente. Então, a pessoa precisa se sentir acolhida por você. Sempre falo para as meninas, né, que geralmente são meninas, tá, gente? Se tiver meninos aí, sejam bem-vindos também. Mas é que a maioria é meninas, tá? Mas eu sempre falo que o olhar de julgamento, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente, às vezes a pessoa tá contando, a gente assusta. Eu falo até porque o meu rosto, ele tem legenda, né? Então, eu tenho que cuidar muito com essa questão de expressão,
Porque uma expressão errada que você faz ali, né, por mais que você se espante com certas histórias ou com alguns casos, é importante você não demonstrar essa expressão muito forte. Por quê? Porque a pessoa pode se retrair e pensar, poxa, essa psicopedagoga ela tá me julgando, ela não me entendeu, ela tá. Porque a pessoa ela já vai ali fragilizada, entendeu? Então, esse primeiro momento é importante por conta disso. Isso já vai contar muito para a sua avaliação ser bem sucedida, tá? E eu falo isso porque, gente, foram muitas avaliações e ainda faço avaliações, e isso conta demais esse primeiro contato, tá? Então, assim, as pessoas elas acabam se abrindo melhor e tendo uma abertura maior para que você consiga investigar de uma forma mais profunda as dificuldades daquela criança quando ela se abre, certo? A outra questão que eu deixo aqui, vamos colocar o ponto 2 aqui, é vocês alinharem as expectativas, tá? Tudo isso, gente, faz parte da nossa entrevista inicial. Depois eu vou passar um slide aqui para vocês irem acompanhando, tá? Porque esse é o primeiro passo da nossa avaliação psicopedagógica, tá? Então, assim, fez esse primeiro contato, recebeu a família, vamos passar para o momento da entrevista inicial. Isso tudo agendado certinho, tá? Lembrando que a entrevista inicial, ela é bem diferente da anamnese. Bem diferente no sentido que de ser mais longa e de outros aspectos. Então, vamos dizer que a entrevista inicial, ela é importante, mas ela é um pouco mais superficial do que a anamnese, tá? Isso também, pessoal, é outro ponto que eu já vou deixar fixado aqui para vocês, que muitos profissionais, muitos cursos de psicopedagogia falam para aplicar a anamnese ali no início, tá? Eu já apliquei no início, eu já apliquei no meio e eu já apliquei no final. E o que que eu falo para vocês? Não aplique no início, não aplique no meio, aplique mais lá para o final da sua avaliação, tá? Então, assim, na aula de amanhã, tá? Eu vou explicar melhor sobre a anamnese, tá? Como que funciona essas questões, tá? Tô dando um spoiler aqui, porque faz uma relação com a entrevista inicial. Mas aí nós vamos entrar no alinhamento das expectativas da família com a avaliação. E isso vai ser ali naquele momento da entrevista inicial. Por que que é importante vocês alinharem as expectativas? Veja bem, já aconteceu, tá? Já aconteceu comigo. E tudo que eu tô trazendo para vocês aqui, pessoal, são coisas que eu já vivi e que eu já vivenciei. E eu sei que como resolver agora, porque eu já passei por isso, tá? Um exemplo, claro, é a família chegar para você falando que precisa fazer avaliação, tá? Vou dar um exemplo de uma criança aqui fictícia. Essa criança está no 4º ano, ela não consegue ler, não consegue escrever, está tendo muita dificuldade, certo? Aí a família chega para você e fala que a criança está com esse problema e que precisa ser resolvido esse problema, certo? E aí o que que acontece? Você fala tudo bem, ok, faz todo o processo de investigação e termina o processo de investigação falando para a família, chama a família para conversar e fala para essa família, olha, essa criança tem isso, isso, isso. Aí a família chega para você e fala, nossa, mas passou aqui 8 sessões com você e ela não melhorou nada. Ela tirou nota baixa, ela piorou. E aí você fica naquela situação, poxa, mas o que será que essa família estava esperando que eu fizesse nesse processo de avaliação? Então, nesse início, é importante alinhar as expectativas, porque o processo de avaliação é um processo investigativo, tá? Então, você vai investigar a causa da dificuldade de aprendizagem, né? A causa daquele transtorno daquela criança, o que está causando aqueles problemas para aquela criança. Você não vai fazer uma intervenção. Então, dificilmente uma criança no processo de avaliação ou adolescente, ele vai surtir efeito naquilo que está travando ele ali na escola, que está dando as dificuldades de aprendizagem. Por quê? Porque você está num processo de investigação. E isso é importante vocês colocarem muito bem pontuado,
faça desenho, explique de novo, explique quantas vezes for necessário para a família. Por quê? Para que isso não aconteça. O que pode acontecer é chegar lá no final, a família estar com altas expectativas, achando que a criança vai sair depois de 8 sessões com todos os problemas resolvidos, e você vai estar lá olhando para a família, poxa, mas eu estava fazendo um processo de investigação. O que eu fiz foi só uma investigação. Agora sim que nós vamos tratar as causas dessa dificuldade de aprendizagem. Então, isso é importante, porque depois a família fica frustrada, fala mal do seu trabalho para outras pessoas, por mais que a sua avaliação esteja impecável, essa família vai acabar falando, poxa, só levei naquela psicopedagoga, gastei um monte e minha filha piorou ainda. Então, assim, esse momento de alinhamento das expectativas é fundamental para que não aconteça esse tipo de coisa, tá? E, principalmente, coletar as informações importantes. Eu vou abrir um slide aqui para vocês, pessoal, para falarmos um pouquinho da entrevista inicial, tá? E quem quiser, esse slide depois eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, se você ainda não tem, não participa do grupo de WhatsApp, entra lá no Instagram, no Facebook, clica lá e vai participar do grupo, porque todos esses documentos vão ficar lá no grupo do WhatsApp, ok? Só um pouquinho que eu tô abrindo aqui. Então, vou abrir aqui, gente. Tá dando pra ver, porque pra mim some todas as telas aqui. Tá? Aparecendo? Apareceu? Não? Então, calma que já aparece. Apareceu? Apareceu. Então, vamos lá. Pessoal, aqui, iniciando aqui, né? O objetivo da entrevista inicial, como eu já falei, é coletar informações sobre o histórico escolar, familiar e comportamental do aluno. Quem participa? Pais, professores e o próprio aluno. Então, nesse momento, a criança ela pode ficar ali com vocês, diferente do processo ali da entrevista da anamnese. Na entrevista da anamnese, eu não indico que a criança fique junto ou que o adolescente fique junto, porque vocês que são psicopedagogos, que já passaram por esse processo ali de estágio, sabem que a anamnese faz perguntas muito profundas que talvez a criança ouvindo aquilo ali não vai ser legal, tá? Então, nessa entrevista inicial, diferentemente da anamnese, a criança pode estar junto. Se não estiver, também não tem problema. Mas é bacana para que você veja o comportamento da criança, para que você consiga fazer ali estabelecer uma relação com essa criança, tá? E os professores, gente, raríssimas as vezes, tá? Nesse tempo de trabalho que eu consegui fazer essa entrevista com professores. Se vocês conseguirem, nossa, maravilhoso, tá? Porque o professor, ele vai falar um pouco dessa criança na escola, a família vai falar como que é essa criança em casa, e o restante é essa criança com você, esse aluno com você, ou esse adolescente com você, tá? Então, sim, se vocês conseguirem, é um ponto muito bom para vocês, né? Inclusive para seguir aí com a avaliação e o que fazer durante esse processo de avaliação. Caso não consiga, também não tem problema, conseguimos fazer somente com a entrevista com os pais, ok? E as perguntas principais são sobre dificuldades observadas, histórico do desenvolvimento e o contexto emocional e social, tá? Aqui, você vai pedir os dados gerais, que é o nome completo da criança, adolescente, a idade e série escolar, o nome dos responsáveis e ocupação e a estrutura familiar, com quem vive, como que é a rotina dessa criança, tá? Essa entrevista, gente, ela dura em torno de 30 minutos, 40 minutos no máximo. Mas tem casos que passam aí de 1h30, tá? Eu sempre estendo quando eu vejo que as coisas estão fluindo, que a conversa está fluindo, porque justamente para que eu tenha essa conexão com a família, como eu falei para vocês ali no início, porque é importante a família se sentir segura, né? Aliás, assim, pensar, né? A maioria de vocês, né, das pessoas aí já são mães, né?
e sabe que o filho ali, a criança que você está atendendo é o bem mais precioso de outra pessoa. Então, ela precisa ter confiança em você e saber que realmente ela pode confiar em você para realizar esse trabalho com o filho dela, entendeu? Então, às vezes passa aí desse tempo, eu não me importo, né? Eu até deixo aí dois horários de atendimento quando eu vou fazer uma entrevista inicial. Pode ser que dure os 30, 40 minutos, ou pode ser que passe. Né, da minha forma de trabalho, eu não me importo de passar desse horário, justamente por essas questões. Aqui alguns exemplos de perguntas que vocês podem fazer, tá? Às vezes a gente fica tão preso ali na anamnese, né? Nós ficamos tão presos que depois nós não sabemos como que nós podemos fazer uma pergunta inicial, né? Da entrevista inicial. Você perguntar para a criança com quem ela mora, se ela gosta de estudar, quem ajuda nas tarefas da escola, né? E tarefas de casa também. E aqui nós vamos falar sobre o histórico escolar. Aí, como que tem sido o desempenho dessa criança nos últimos anos, ou desse adolescente? Se há histórico de repetência e mudança, como a criança reage a atividades escolares, certo? E aí, para a criança, nós vamos perguntar, ou para o adolescente, quais matérias você mais tem dificuldade ou tem interesse? A escola deu algum feedback, o desempenho sobre essa criança? Então, aí vocês vão fazendo essas perguntas durante esse processo. É claro, gente, eu deixei só alguns exemplos. Vocês podem incorporar essas perguntas com outras perguntas também, inclusive dar exemplos de vocês, né? Eu sempre uso o meu exemplo para as crianças. Eu falo para elas: olha, a matéria que eu mais gosto é história. Aí a maioria fala: nossa, eu não gosto de história, meu Deus do céu. E aí você consegue conversar e tirar até mais coisas ali nesse momento dessas perguntas, tá? Outra questão que é importante perguntar ali já na entrevista inicial é o desenvolvimento cognitivo e motor, né? Como que foi esse desenvolvimento, se houve atrasos, se a criança ali no caso cansa facilmente ou demora para concluir tarefas, né? Aí você volta nas questões das perguntas ali, tá? Gente, eu não vou ficar lendo o tempo todo aqui, mas depois eu mando para vocês, tá bom? Senão vai ficar muito extenso e vocês vão ficar cansados de ouvir eu falar. Porque quando eu empolgo, eu falo muito, tá? Ali o comportamento e a socialização, daí nós vamos para esse tópico, né? Como a criança, o adolescente se relaciona com colegas e professores. Há sinais de isolamento, agressividade, timidez excessiva? Como reage a frustrações e desafios? Tá? Aí os exemplos de perguntas. Aqui os aspectos emocionais, que são muito importantes também, tá? Que é a questão da queixa emocional, como a tristeza, como a ansiedade, o desânimo, tá? E se a família percebe mudanças de humor ou comportamento fora da escola, tá? Gente, outro ponto também, né, que me veio aqui na cabeça é que é muito importante levar em consideração que o que a família está passando para você é o que elas vivenciam com essa criança em casa, tá? Pode ser que essa criança ela mude completamente, é o que acontece, né, na escola e ali na clínica com você, principalmente por ser um atendimento individual, porque daí a criança ela vira outra criança, né? Eu já me deparei muitas vezes falar, a criança é assim na escola, em casa é outra. Óbvio, porque a escola e a casa são ambientes totalmente diferentes, e em casa ela tem mais liberdade também, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, tá bom? Aí li outros exemplos de perguntas, né? Se você se costuma se sentir triste, nervoso e tudo mais. E aí nós temos a rotina e hábitos. É importante perguntar para essa criança como é que funciona a rotina, tá? E também, nesse ponto, vocês fazerem uma anotação, uma observação. Por quê? O que que acontece? Eu já atendi crianças mesmo de 7, 8 anos de idade, que iam dormir mais de meia-noite, porque estavam jogando. Aí no outro dia, às 9 horas da manhã, essa criança estava lá para fazer avaliação. Claro que não ia render, não funciona, tá? Então, assim, por conta disso, né, eu tive que mudar todo o processo do horário de avaliação dessa criança, porque ela não rendia. Então, assim, por mais que eu fizesse o melhor trabalho do mundo, essa criança
ia ficar sonolenta, ela estava cansada, não tem uma rotina adequada, não tem uma rotina legal. Então, nesse ponto, façam aí a observação para vocês adequarem o melhor horário para fazer a avaliação dessa criança, porque isso sim conta bastante e pode atrapalhar o seu processo aí de investigação, tá? Aí temos mais alguns exemplos de perguntas ali que falam como foi seu dia, o que você gosta de fazer na escola, como é a rotina da família e tudo mais. Ali, como eu já falei para vocês, as expectativas da família, fazer esses alinhamentos de expectativas, o que a família espera com a avaliação psicopedagógica. E se já buscaram outras formas de ajuda, né? Outros profissionais, médicos, terapeutas, e enfim, tá? E aqui nós temos o exemplo de pergunta: o que vocês esperam desse acompanhamento psicopedagógico? Então, aqui no caso se a família optar por fazer o acompanhamento com você, o que elas esperam? Nós esperamos que a criança tenha um bom desenvolvimento, que a criança prossiga e vá à frente e tudo mais. Isso é o que nós esperamos, certo? Mas é importante vocês fazerem esse alinhamento com a família. E essa entrevista, vocês já conseguem tirar bastante informações para que posteriormente vocês consigam aplicar os testes corretos nessa criança e ter sim o resultado correto, tá? Já estamos encerrando, tá, pessoal? Daqui a pouquinho já vamos encerrar e eu vou encerrar aqui para vocês falando a diferença da entrevista inicial psicopedagógica e da anamnese, tá? O objetivo da entrevista inicial, ela é um objetivo que busca estabelecer essa relação de confiança entre vocês, a criança e a família, certo? Além de coletar essas informações gerais sobre como a criança está. O conteúdo, geralmente, né, dessa entrevista inicial, ele traz questões mais amplas, como a história da escolaridade, as dificuldades percebidas, as expectativas, e a duração, como eu falei, ela é um pouquinho mais curta, tá? Porque esse primeiro momento, ele visa mais essa aproximação mesmo, tá? O foco voltado na compreensão do contexto da família, da criança. Então, assim, é um momento mais de aproximação e para você conhecer melhor aquela criança e aquela família, certo? Ou adolescente também. A anamnese, ela tem um caráter mais aprofundado e analítico, tá? Então, é algo muito mais profundo, por isso que eu sempre aconselho vocês a evitar de deixar a criança junto, né? Claro que tem casos que é muito complicado, que a mãe não tem com quem deixar a criança, é bem complexo, né? Mas, assim, evitem ao máximo, né? Que essa criança fique junto ali, porque a anamnese, ela visa coletar informações mais detalhadas sobre a história dessa criança, as dificuldades, o contexto familiar, o contexto escolar, e inclui dados sobre o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, histórico escolar, antecedentes familiares e também os aspectos médicos relevantes dessa criança, tá? E a duração da entrevista na anamnésia, ela é mais prolongada, tá? Ela tem uma duração mais extensa, porque envolve um aprofundamento nas informações coletadas e, às vezes, assim, nós precisamos nos preparar para algumas eventualidades que acontecem nesse momento da anamnese, tá? Vou dar outro exemplo também, que já aconteceu comigo, da família lembrar ali dos momentos que passaram de dificuldade com a criança, a mãe se desestruturar, começar a se emocionar ali no momento. Então, é um momento bem delicado que a gente precisa parar, acolher essa família e depois retomar, tá? Se vocês perceberem que ficou muito pesado, que tá muito difícil prosseguir, dá uma pausa, toma um cafezinho, veja se a família, né, tem condição de continuar ali com a entrevista, ou se não, continue em outro momento, tá? O que é importante? Muitas pessoas, né, como eu já falei para vocês, tem algumas metodologias diferentes, que é a própria família que escreve ali
as respostas da anamnese, a resposta da entrevista. Eu não aconselho isso, por quê? Porque nesse momento que você está fazendo o questionamento, você vai observar também o comportamento da pessoa, a forma como ela está te respondendo, e você vai anotando. E é importante porque as observações que você tiver, você vai anotar ali no seu caderno, no seu computador, e a família não pode ver as suas anotações, tá? Então, evitem de que as pessoas vejam o que você está escrevendo, porque pode interpretar de uma forma errada, e aí fica ruim ali aquele momento para você, tá? Então, assim, o foco da anamnese, ela envolve uma análise mais detalhada das causas das dificuldades, tá? E aí, ela oferece para nós subsídios para a elaboração de um plano de ação mais certeiro, vamos dizer. Porque daí, a partir da anamnese, o que eu falo, a anamnese, ela fecha o teu processo de avaliação com chave de ouro. E aí é onde você consegue saber como que você vai conseguir fazer uma intervenção bem detalhada na vida desse indivíduo, seja dessa criança, desse adolescente, tá? Então essas são as principais diferenças e são etapas fundamentais para a sua avaliação. Então, nessa parte de sistematização, sempre colocar ali a entrevista inicial, como o nome já disse, por primeiro, e a anamnese, vocês puxarem lá para o final da sua avaliação. Só esses dois aspectos já vão causar uma diferença completa no teu processo de avaliar e na forma como você vê a avaliação psicopedagógica, tá bom? Então, pessoal, eu já vou encerrando aqui com vocês. Hoje a nossa aula é um pouquinho mais curtinha, tá? A partir de amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre a segunda etapa da avaliação psicopedagógica, tá? Então, assim, essas 3 aulas aí vão falar sobre esses 3 processos iniciais importantíssimos da avaliação psicopedagógica, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Gostei muito de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu tenho com vocês e do que realmente funciona dentro de uma avaliação psicopedagógica, tá? Então, hoje foi só a primeira etapa, foi só a primeira sessão que nós trabalhamos, e amanhã tem mais. Espero vocês. Até a próxima.